Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Então o Senhor, da sua parte, fez chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a planície e todos os moradores das cidades e o que nascia da terra. Mas a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em uma estátua de sal. E Abraão levantou-se de madrugada e foi ao lugar onde estivera em pé diante do Senhor e, contemplando Sodoma e Gomorra e toda a terra da planície, viu que subia da terra fumaça como de uma fornalha. Meus ouvintes, vamos continuar lembrando este grande fato que deve ter muito, que aliás tem muito para conosco. Sodoma era como o jardim do Senhor, e por isso se tornou o alvo de atenção dos olhos de Ló. Não nos esqueçamos de que Ló foi um crente carnal, que olhou pela aparência. A sua escolha determinou seu destino, como acontece com todos nós. Ele havia visto tudo fácil. Ele viu aonde havia muito dinheiro e muita popularidade, porque ele seria um estranho, não? E um homem esperto, educado, um monte de psicologia, e ele poderia fazer certas coisas e todavia manter sua religião, ser crente no meio deles. Chegou até a ser governador, julgar a cidade. Ele foi muito abençoado, né? Prosperou demais. Alguém poderia dizer, está vendo como Deus abençoou a Ló? E o que tem Abraão? Abraão não tem nenhum televisor na tenda dele, não tem um telefone, não ouve as notícias, não vai no cinema, não tem uma grande catedral. Agora Ló não. Ló fez uma grande escolha. Espere um pouco, gente. Espere um pouco. Ló também estava pensando assim, veja como tudo foi melhor para mim. Para começar, você vai guardar uma coisa, que Ló não era filho de Abraão. Ele era sobrinho. Olha lá se não tem muito o que ver com a nossa geração de crentes, de sobrinhos de Abraão.
Porque estão fazendo a mesma escolha. Não estão tendo a mesma fé que Abraão teve. Não tem a mesma visão que Abraão teve. Não viu a mesma coisa que o profeta de Deus viu. E, naturalmente, fez a escolha da carne, a escolha natural, esperando ser recompensado simplesmente pelo que via. Afinal, a terra era como o jardim do Senhor. Mas o jardim do Senhor não é agora, não é aqui, não é Sodoma, não é Gomorra. Jesus disse: lembrai-vos dos dias de Noé, bem como lembrai-vos também dos dias de Ló, em que a terra tem se tornado uma verdadeira Sodoma e Gomorra. E todos que prosperam pensam da mesma forma. Temos feito a mesma coisa e Deus tem nos ajudado, nos abençoado. Nos Estados Unidos existe fé hoje que é assim: quem não é rico é porque Deus não abençoou, é porque não tem a verdadeira fé. Então Ló pensou assim: eu tenho fé em Deus, somente irei até Sodoma e eu ganharei algum dinheiro extra e eu me tornarei um grande homem, possivelmente um maravilhoso pregador, né? E vou fazer justiça, vou elaborar muitas leis boas, vou salgar a terra. Está vendo o que é a cegueira? Está vendo a consequência de não crer, não receber o profeta de Deus? Mas ele não tinha culpa de ser sobrinho de Abraão, o que era uma grande vantagem, mas não era tudo. Era preferível ele ser uma mulher, uma senhora, uma pobre escrava de Satanás nos dias de Jesus, que andava encurvada, mas contudo era uma filha de Abraão. Jesus a libertou no dia de sábado, e quando ele foi censurado por causa do sábado, então ele disse: não era lícito soltar esta filha de Abraão, que estava escravizada há 18 anos por Satanás? Mas você tem uma escolha a fazer. Todo mundo está na mesma condição. Já ponderamos, já meditamos sobre isso. Você está na mesma condição de escolher. A escolha é um direito humano. É um direito que o próprio Deus respeita. O homem tem capacidade de escolha e livre arbítrio para escolher. Então, nós vamos ainda fazer uma pergunta pelo lado que pertence ao crente natural. O crente natural diz assim: está bem, mas Ló foi salvo. Isto quer dizer, ele gozou de uma coisa e de outra. Ele foi salvo, porque antes de Deus botar fogo em Sodoma e Gomorra, Deus o tirou de lá. Como que arrastado, né? Arrastado pela mão, para não se queimar ali, virar torresmo com os sodomitas. Mas meu irmão, não pense na forma de sobrinho. Pense como filho de Abraão. Porque veja o que aconteceu com Ló depois de salvo de Sodoma e Gomorra. A sua esposa virou uma estátua de sal e Jesus fez uma observação no seu sermão profético
Ele disse, é uma advertência, lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê? Porque a mulher de Ló só tinha que dar aquela grande olhada para trás, porque ela tinha amigas, tinha meio ambiente. Ela era a primeira dama de Sodoma. Ela tinha muita coisa. O seu corpo tinha saído por uma circunstância de casamento, por ser esposa de Ló. Mas o seu coração estava lá dentro da mesma forma. O seu coração era sodomita. Não tem que ver. Se tornou uma estátua de sal. E suas filhas? Suas filhas foram salvas também. A sua mulher olhou, na verdade, para trás. Mas as suas filhas não. Tem mais um lancezinho pela frente. Tem mais uma nota boa a respeito delas. Mas logo, 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 veio a razão sobre elas. E o que pensou a primogênita? A mais velha, ela disse, a mais nova, a menor, nosso pai é já velho, e não há varão, não há homens nessa terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, vamos embriagar o nosso pai. Vamos dar-lhe vinho a beber. E deitemo-nos com ele para que conservemos a descendência de nosso pai, a descendência de sobrinhos de Abraão. Para que tenhamos duas grandes organizações religiosas, duas nações, e assim elas embebedaram ao próprio pai e se engravidaram do próprio pai. Lembrando sempre que não era filho de Abraão, mas sim sobrinho de Abraão. Por que lhe aconteceu tanta coisa assim, desastrosa? Por causa da sua escolha. Ele começou bem, saindo de Ur com Abraão, com seu tio, mas terminou mal. E o seu desastre começou exatamente ali, quando ele teve que escolher. Isto é certo. Resultou em quê? Aquele coito de suas próprias filhas com ele, Moabitas e Amonitas, duas grandes, poderosas nações que simbolizam perfeitamente sistemas religiosos evangélicos que não estão no Egito, mas não alcançaram a terra prometida. E que seria um tropeço para Israel. Então vamos lembrar de que Balaão não pôde definitivamente matar um soldado de Israel com sua profecia, porque Deus usava a sua boca. Balaão, a gente pensa assim, mas que coisa, o homem só profetizou bem de Israel. Mas que tipo é Balaão? Balaão é aquele tipo que fica na fronteira escutando o inimigo da mensagem, o inimigo do pastor. Balaão pode ser até mesmo esses pastores que ficam escutando propostas e propostas de Balaque. Mas quando abrem a boca, quando vão pregar por inspiração, não podem amaldiçoar. Eles têm que falar a verdade. Mas a doutrina deles é do diabo. E serviu de tropeço. Quando Balaão deu sua doutrina, isso tem que ficar bem claro, bem batido.
ele matou 24 mil soldados de Israel num só dia. E foi justamente através da mini saia das Moabitas que passaram a fazer um carnaval do diabo, festa da carne. A mocidade, filhos de Deus, não tem que esconder por causa desse demônio, porque já está escondida em Cristo, já está véu adentro. Não escuta esses ruídos. Então, é muito claro ver esses sistemas entre a terra prometida e o Mar Vermelho. É fácil. Pode-se ver Abirão, Coré, Datã, dentro da própria mensagem, que não se manifestaram antes, quando estavam no Egito, mas teriam que se manifestar depois dos benefícios. Há um tipo para cada coisa que existe hoje, lá no Velho Testamento. E isso é para você, para nós, compararmos a nossa posição. Se nós podemos ver como Abraão, nós vamos preferir ficar na tenda com Abraão. Nós vamos preferir os poucos desprezados do Senhor. Nós seremos como Moisés, que preferiu sofrer por um pouco de tempo com o povo de Deus no deserto, do que ter o gozo do pecado, ser um faraó, ser grande na terra, ter um grande título, e o que teríamos dele hoje? Uma múmia apenas. Mas por ter feito a grande escolha, louca na hora, mas grande escolha, porque escolheste este caminho, uma grande porção dos céus espera por ti. Moisés virá com Elias, 2 oliveiras. Ali está Moisés com Elias, vivo, não uma múmia. E foi visto com Elias lá no Monte da Transfiguração com Jesus Cristo. Que troca inteligente, sábia. Que estultice do sobrinho de Abraão. Mas, porém, todavia, era justo, era crente. E ele está na Bíblia como um tipo. Ele podia ser o Abraão e o Abraão ser o Ló. Mas Deus tem compaixão de quem ele tem compaixão. Agora fique na tenda com Abraão. Pense nisto. Ali está Sara, do lado de fora da tenda, não se metendo na conversa, não se metendo no ministério do marido. Ali está Sara no seu lugar certo, na tenda, porém ouvindo o que Eloi estava falando com seu marido. E quando Eloi falou não de um sobrinho para Abraão, mas falou de um filho de suas entranhas, um filho que viria através dele próprio, Abraão, e do próprio ventre de Sara. Sara descreu de si mesma, porque já era velha, avançada de idade. E ela sorriu. E quando ela sorriu, ela não morreu, porque ela estava em Abraão. Porque ela era esposa de Abraão. Nós não vamos perecer, não é porque nós somos melhores do que ninguém. Nós estamos naquela condição. Nós estamos secos, nós não temos condição nenhuma. Tem hora que a gente pensa é como Sara mesmo. Quem sou eu? O que sou eu e quem sou eu? Tanta gente melhor do que eu poderia estar pregando esta mensagem, crendo nesta verdade. Quem sou eu? Quem sou eu
Quem sou eu? Esse foi o clamor de Sara. Foi o que ela raciocinou. O que eu tenho mais? O que eu posso fazer? O que eu posso oferecer para Abraão, que também já acabou tudo do homem, toda a virilidade. Meus costumes já cessaram há muito tempo. Meus costumes naturais de mulher, os costumes naturais da igreja têm que acabar. A força natural, política, religiosa, social, moral até, tem que acabar tudo. Para então Deus entrar em cena pelo seu próprio poder. Será que não dá para entender isto? Onde estamos nós parados? A que momento estamos vivendo? O que podemos contemplar nesse quadro? Quando as filhas de Ló estão fortes, moabitas, amonitas estão fortes. A Sara está fraca, está débil, está sem condição, não pode dar à luz o filho, mas está sob a promessa. Há uma promessa para ela. Não há uma promessa para as moabitas, não há promessa para as amonitas, senão fogo para eles, senão a grande tribulação. Mas há uma promessa para essa igreja arcaica. Ela é arcaica para o mundo de hoje. Essa mensagem é obsoleta, porque ela nos leva lá para trás, lá para o princípio, começando pelo batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Ela leva as mulheres para o posto do dever. Você sabe que se as mulheres de todo o mundo hoje fossem batizadas com o Espírito Santo de verdade, não esse enrolar de línguas, mas fossem batizadas com o Espírito Santo de verdade, o mundo pararia, sofreria um blackout total. Aviação, telecomunicação, repartições, tudo que se move nesse mundo pararia, porque elas cruzariam os braços, elas voltariam para o seu lugar próprio, elas voltariam para o lado de seus maridos, elas estariam como Sara. Pedro disse isso. 1 Pedro, capítulo 3, para que as mulheres fossem como Sara. Ele ainda diz, da qual sois filhas. Vocês não são filhas de Jezabel. Jezabel é que pintou as suas unhas, cortou seu cabelo, pintou seus olhos. Vocês não são filhas de Herodias, para estar dançando na frente do Estado. Vocês são filhas de Sara. Leia 1 Pedro capítulo 3. Vai lendo devagarzinho e pensando nisto. Veja se as mulheres hoje, porque tudo está na mão delas. Isaías capítulo 3, ele profetizou que o mundo, a terra seria governada por mulheres e por crianças. Essa é a verdade bíblica. Quem gosta dela? Filho de Abraão gosta. Filho de Abraão está na tenda. Deus te abençoe, filha de Abraão. Deus te abençoe, filho de Abraão. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Porque tens escolhido este caminho, o caminho estreito e difícil. Tens andado por tua livre
escolha. Tens tomado decisão muito preciosa. Este caminho é o caminho da salvação. Que gloriosa decisão, irmão, tens feito, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Tua escolha é precisa e correta. É o caminho que leva à salvação. E isso por si mesmo é o que fará cumprir a tremenda vitória no amor divino. Este caminho é o caminho da salvação. Que gloriosa decisão, irmão, tens feito, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Este caminho é o caminho da salvação. Que gloriosa decisão, irmão, tens feito, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Este caminho é o caminho da salvação. Que gloriosa decisão, irmão, tens feito, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção do céu